E agora sobre a última atividade. Nessa atividade a gente passa a falar um pouco de energia, mais especificamente da energia térmica, que é aquela que a gente chama de calor, né? O que é calor? Calor é a quantidade, né, de agitação das partículas. Todas as partículas de todo material, elas vibram em alguma quantidade. Quanto mais elas vibram, mais energia térmica ela tem. Quanto menos energia térmica ela tem, menos ela vibra. Então, isso que seria a energia térmica. Na terceira atividade, a gente está falando de como essa energia é transmitida de um corpo para o outro, né? Então, transmissões de calor. Então, vamos lá para mais 8 questõezinhas, né? É bastante coisa, sétimo ano, né? Eu nunca vi como é que tem assunto no sétimo ano, meu Deus do céu. Vamos lá. Questão número 1. Associe cada um dos fenômenos abaixo com uma forma de propagação de calor. Lembrando as 3 formas de propagação de calor: condução, quando tem contato entre os materiais e aí o calor passa do mais quente para o menos quente. Convecção, que é quando tem fluidos, né, gases ou líquidos, que aquele que está mais quente sobe, o que está mais frio desce, e eles vão fazendo esse movimento de convecção até que esteja tudo na mesma temperatura. E irradiação ou radiação, que é quando o calor passa por onde não tem matéria nenhuma, né? Pelo vácuo, como o calor do Sol chegando aqui na Terra. Então vamos lá. Letra A. Movimento das camadas de ar da atmosfera devido ao aquecimento do ar próximo à superfície, produzindo os ventos. Então, o ar aquece na superfície, e aí ele sobe, aí tem um movimento de ar, e aí tem vento. São fluidos, né? Gases se movimentando, então é convecção. Quando são gases ou líquidos se movimentando, é convecção. B. Aquecimento do interior de um carro exposto ao sol com as janelas fechadas. Então é o calor que vem do sol. O calor do sol ele chega até nós por irradiação. Letra C. Aquecimento de uma colher em contato com um alimento quente. Então eu tenho o contato da colher. Então o calor passa do alimento para a colher. É condução. Aquecimento do bulbo de um termômetro em contato com a pele humana. De novo, contato, teve contato, é condução. Letra E, movimento do ar próximo a um aquecedor. Então, o aquecedor, que geralmente fica embaixo, esquenta o ar, aí o ar quente é mais leve, sobe, o frio desce, vai ser esquentado, vai fazer esse movimento. Então, aquecimento do ar vai formar esse movimento de gases, é convecção. E a letra F, efeito estufa. O efeito estufa é por causa do calor que vem do Sol e fica aqui na Terra. Então, isso também é irradiação. Questão número 2. Ó, esse foi só falar o nominho do tipo de propagação, hein? Questão número 2. Em um dia de muito sol, um morador percebeu que a água da torneira proveniente da caixa d'água estava quente. Explique como a água foi aquecida citando as formas de propagação de calor envolvidas. Bom, de onde que veio o calor da água? Inicialmente do Sol. Então, para chegar do Sol até aqui, então, o calor chega do Sol até a Terra por irradiação. E aí ele vai aquecer a caixa d'água. A caixa d'água vai transmitir esse calor para a água por condução, porque aí eu tenho um contato do material da caixa d'água com a água ali dentro. E aí a água vai descer pelo cano já quente, né? Então eu tenho aí irradiação do Sol até a caixa d'água e condução para a água. Questão número 3. Avalie e explique como a propagação de calor ocorre nas situações a seguir. Então, agora não é só falar o nome da propagação de calor, tem que explicar. A letra A. Os aparelhos de ar-condicionado são geralmente instalados próximo ao teto de um ambiente. Então, eu vou explicar. O ar-condicionado é instalado no topo porque está quente e ele vai esfriar o ar que está em cima. E aí, esse ar frio, ele é mais pesado, ele desce, e o ar de baixo, que está mais quente, sobe para ser esfriado também pelo ar-condicionado. Esse movimento cria um movimento de rotação aí dos gases do ambiente, que se chama convecção. Então, tem que fazer toda essa explicação que eu contei, contar a historinha.
Letra B, os aparelhos de aquecimento de ar são geralmente instalados próximo ao chão de um ambiente. De novo, é a mesma coisa, só que o aquecedor é o contrário, porque no chão, nos ambientes que o ar está frio, o aquecedor vai esquentar o ar de baixo, o ar quente é mais leve, sobe, e aí o frio vai descer para ser também esquentado, formando de novo esse movimento do ar do ambiente até estar tudo aquecido, que se chama convecção. Conta toda essa historinha que nem eu contei, eu colocar no papel que eu contei, né? Pode ser com a palavra de vocês, mas é contar a historinha. Letra C, algumas geladeiras modernas são invertidas, ou seja, apresentam o espaço do congelador embaixo. Para funcionar, elas precisam de um sistema de injeção de ar resfriado em seu interior, ou seja, o movimento do ar dentro desses equipamentos é forçado. Então, como é que acontece? O ar frio está sendo produzido lá embaixo, ele é pesado e ficaria preso lá embaixo. Então, coloca um sistema que vai conduzir o ar frio para cima e aí por convecção ele vai descer por todo o interior da geladeira. Questão número 4. Considerando as correntes de convecção, já falou, corrente de convecção, né, esse movimento, que existem dentro de uma geladeira convencional, então é aquela que tem o congelador em cima, né? Deduza onde seria mais adequado armazenar. A letra A, verduras que são mais sensíveis ao frio. Bom, na geladeira comum, então eu não vou ter esse sistema que contou aí da geladeira moderna. O ar frio lá de cima, ele vai descendo, né? Porque ele é mais pesado, ele vai descendo. Só que, né, vai estar mais frio em cima, porque é onde está a fonte do frio. Então, a verdura que é muito sensível ao frio, ela tem que estar embaixo, que é onde o frio chegou menos, né? Porque ele está sendo produzido lá em cima é mais frio. E a letra B? Alimentos frescos, como derivados de leite e carnes que estragam facilmente, portanto, devem permanecer mais frios. Ele já deu a dica. Eles são frescos, eles apodrecem muito fácil, então eles precisam estar mais frio possível. Então, esses eu coloco em cima. Esses eu coloco na prateleira mais alta. Então, as verduras embaixo e as carnes e leites e as coisas frescas em cima. Questão número 5. Um estudante fez um experimento com 2 cubos de gelo idênticos. Colocou um deles sobre uma mesa de madeira e o outro sobre uma mesa de aço. As duas mesas estavam no mesmo ambiente a 20 graus Celsius. Então, as duas mesas num lugar igualzinho, não estava pegando mais sol em uma do que na outra, nada. Tava as duas num ambiente igualzinho, na mesma temperatura, na sombra igualzinho. Ele colocou o gelo, uma pedrinha de gelo na mesa de madeira e uma na mesa de metal. Com um cronômetro, ele descobriu que o gelo sobre o aço derreteu mais rapidamente que o gelo que estava sobre a madeira. Explique esse fenômeno. Bom, o que aconteceu ali? Acontece que o aço, né, os metais, eles conduzem temperatura, eles conduzem a energia térmica, né, a condução de calor, muito mais fácil do que a madeira. Os metais, eles são condutores térmicos e a madeira, ela é isolante térmica. Por isso, o metal conduziu mais rápido esses 20 graus Celsius do ambiente para o gelo, por isso ele derreteu mais rápido. A madeira não conduz os 20 graus do ambiente tão rápido, ela conduz muito mais devagar, então o gelo derrete mais devagar. Essa é a explicação que vocês deveriam colocar, porque o aço é condutor de calor, conduz mais o calor do que a madeira, portanto, o aço vai passar a temperatura do ambiente mais rápido para o gelo, então ele vai derreter mais rápido. Questão número 6. No dia a dia, escutamos com frequência que uma blusa ou agasalho ou cobertor, por exemplo, são quentes. Essa blusa tá quentinha aqui, ó, esse cachecol, cachecol quentinho. Utilize seus conhecimentos para explicar por que esse tipo de afirmação não é correto do ponto de vista científico.
peraí, meu cachecol não é quentinho, minha blusa não é quentinha? Não, eles não são quentinhos. Eles não produzem eles não produzem. Quente é uma coisa que produz calor. Nós produzimos calor, nós somos quentes. Só que acontece que a gente perde esse calor para o ambiente quando tá muito frio, que nem hoje. O que acontece? A roupa não é quente. A roupa, ela isola o nosso calor perto da gente. E aí ele não escapa para o ar. Então, por isso que a gente se mantém aquecido. Elas não esquentam a gente, elas só mantêm o nosso calor perto do nosso corpo, ok? Quanto mais fininho o tecido, ou dependendo do material, mais o seu calor passa para o ambiente, né? E esses materiais como essas linhas, lã, elas conseguem manter mais calor. Então, os agasalhos, os cobertores não são quentes. O que eles fazem é manter o nosso próprio calor perto da gente, para que a gente não perca calor para o ambiente e assim não sinta frio. Questão número 7. Classifique cada um dos seguintes materiais como condutores ou isolantes térmicos. Quem conduz e quem isola? Cortiça, cobre, ouro, plástico e madeira. Bom, cortiça. Cortiça é um material que faz rolha, tá? A rolha, a cortiça, ela vem de um tipo de árvore. Ela é um tipo de madeira, bem mais leve, bem mais mole, mas é um tipo de madeira. Então, a gente viu no exercício anterior que a madeira, ela é isolante térmico, ela não deixa o calor passar muito, não. A gente vê, por exemplo, vamos usar para cozinhar, uma colher de metal e uma colher de pau. A colher de pau não vai queimar a sua mão, a colher de metal vai, né? Porque a madeira é isolante térmica. Então, a cortiça é isolante. O cobre e o ouro são metais. Metais são muito condutores. O calor passa rapidinho. Então, cobre e ouro são condutores térmicos. O plástico e a madeira também são isolantes térmicos. Por isso que a gente usa mais materiais de plástico, cabo de plástico ou de madeira para essas colheres de cozinhar aí, né? Para não queimar a nossa mão, porque não conduz o calor. E, finalmente, a questão número 8, para acabar com as atividades. Imagine a seguinte situação problema. Você precisa transportar um picolé de um lugar para outro e o trajeto leva cerca de 1 hora. É sabido que se você não tomar alguma precaução, o picolé derreterá. Pensando em materiais que você pode encontrar no cotidiano, elabore no caderno um projeto de dispositivo que possibilitaria o transporte. Depois, construa o dispositivo planejado por você e teste o funcionamento usando pedras de gelo. Bom, a gente pode pensar que é uma coisa, nossa, um dispositivo e coisa e tal, mas eu posso simplesmente falar, vou fazer uma caixa de isopor, vou fazer uma caixa de madeira, né? Vou fazer uma caixa de plástico grosso, porque o plástico fino também uma hora ou outra vai deixar passar. Um recipiente com esse tipo de material que é considerado isolante térmico, né? Então, qualquer material considerado um isolante térmico, eu faço uma caixinha ou eu embrulho, né, em algum material desse tipo que seja maleável e aí eu consigo conservar um pouquinho mais o meu material aí, ok? Então, essas foram as correções das 3 atividades. Eu ainda vou corrigir as atividades de adaptação curricular, que são aquelas feitas para os nossos alunos queridos que aprendem de um jeito um pouco diferente, precisam que a gente adapte algumas coisas, e vou fazer também a correção da prova. Então, até o próximo vídeo.